Olá, bem-vindos ao mod Mojang's Better End. Hoje vou mostrar como obtê-lo, pois o mod Mojang's Better End adiciona conteúdo exclusivo expandindo o End com biomas, entidades, estruturas e chefes. E a verdade é que parece muito bom. Decidi trazer este mod porque vocês pediram, então não hesitem em solicitar outros mods desde que sejam interessantes. Então, vamos explicar como conseguir este mod. Basicamente, vamos ao CurseForge, procuramos Mojang's Better End e vamos para arquivos. Como podem ver, é um mod criado há um ano com última atualização há 7 meses. E nada, simplesmente vamos para arquivos, tem 770 mil usuários. Vamos para mod loaders, forge e todas as versões 1.20.1, ok? É a única versão para a qual está disponível. Clicamos nos 3 botões e obter arquivo. Este arquivo vamos salvar no Windows mais R, ppdata, roaming e Minecraft, ok? Depois de entrar nessa pasta, procuramos a pasta mods e se não existir, clique direito, novo e criamos a pasta mods para salvar aqui. Importante, mesmo que não diga nada em Relations, vamos precisar do Gecolib, ok? Tem um guia aqui com explicações, mas são explicações sem nenhum comentário, então acho que seremos os primeiros a comentar, ok? Aqui eles mostram um pouco dos biomas com várias imagens e tal, então realmente nos dão uma visão do que poderia ser a criação do mod e tal. Então, vamos lá. Muito bem, a primeira coisa será obter o livro do mod, certo? E o mod, no final, é um mod de exploração. Ele adiciona muitos itens, mas, bem, não tantos, mas é verdade que no final é um mod de endgame. Ou seja, a grande maioria dos itens só será obtida depois que terminarmos o jogo, portanto também não há muita relevância nisso. E esse também é um pouco o dilema pelo qual o Minecraft não adiciona uma end update, porque se você já completou o jogo, por que continuaria progredindo nele, a não ser que seja muito fã, né? Como podemos ser nós. Então, vamos começar explicando como conseguir o livro. O livro é feito com 4 couros, um chorus fruit, ou seja, sim ou sim temos que ter ido ao end, e a Send Archive Book Pages, ok? E como vocês podem ver, está escrito ali, mas são dropados pelos Endermans. Ou seja, teoricamente os Endermans normais deveriam soltar esse tipo de itens quando os derrotamos, ok? Aí está, hein? Simplesmente, farmando, eles vamos conseguir sem nenhum problema. E bem, este livro, como podem ver, vai nos ensinar um pouco sobre as criaturas, ok? E um monte de explicações. A verdade é que é muito legal, de verdade. Escrito no estilo pixel art. E os desenhos também, cara, está bem caprichado, tenho que dizer. É verdade que é um pouco difícil de ler, mas gosto muito. E nada, um pouco de toda a informação e tal. É um livro bastante único, devo acrescentar. Então é assim que se consegue e assim que podemos começar. Muito bem, como podemos domar e voar com a manta do End, certo? No mod Better End. Bem, esse bicho aqui aparece de forma comum no End, certo? É um bicho que vai aparecer, olha, ali apareceu um, certo? E basicamente, para conseguir esse bicho, vamos ter que alimentá-lo com a semente da árvore Chorus, certo? Cada vez que o alimentamos, ele dá uma volta, como estão vendo, e também, uma vez domesticado, vai emitir partículas de coração, certo? Precisamos alimentá-lo bastante, como vocês viram. Ali apareceram as partículas de coração. Agora, a pergunta que todos estamos fazendo, podemos colocar cela e blá blá blá. Bem, a pergunta que todos nos fazemos. Como conseguiremos esta semente aqui? Bem, é muito mais fácil do que parece e se consegue com este tipo de ilha, certo? Aqui, bem, suponho que aparecerão em mais lugares, certo? Mas nessas ilhas aparece este bloco aqui chamado Charus Tree Roots, que quando quebrado te dá, ou bem, Tree Egg, certo? Ou também pode te dar a semente, entendeu? Vamos ver, aí está. Aí me deu a semente, certo? Os eggs, não sei. Os eggs parecem ser para comer, não parecem ter nenhuma outra utilidade. Mas as sementes da Chorus Tree podem servir para fazer uma Seed on a Stick, certo? Essa Seed on a Stick, obviamente, vai ser para poder montar a End Manta aqui. Aliás, está enchendo muito, não entendo porquê. Vamos fazer assim, ok? E agora podemos movê-lo. Para subir é o espaço e para descer é o control. Mas se formos em opções, controls e keybinds, aqui onde diz Flying Manta Down, na seção Movement, podemos mudar. Flying Manta Up, certo? Eu coloquei o Left Shift porque no Control tem o agachar, então se aperto o Control acontece isso e sai. Bem, por outro lado, esse bicho, se alimentarmos bastante, pode nos dar o End Manta Nectar, que nos dará a possibilidade de fazer poções de queda lenta ou basicamente a farinha de ossos infundida. A farinha de ossos infundida serve para fazer crescer grandes áreas de terreno, certo? Não sei bem como mostrar isso, mas vejam que quando aplico, aparecem partículas em vários lugares, certo? Isso acontece porque nos permite fazer isso, entendeu? Fazer com que essa área de terreno fique grande. Claro que no End pouca coisa vai crescer, né? Não estou vendo nenhuma forma. Depois, se derrotarmos o mob que é pacífico, não deveríamos para um mob pacífico que nos dá tudo do mod, fica meio feio, né? Mas se o derrotarmos, teoricamente seu drop é carne. Vejam. E sim,
Acabou de me dar obsidiana. E que tipo de carne? Aí nos deu o outro drop que é End Manta Shop, certo? Essa comida aqui, que não sei se pode cozinhar, parece que não, você come e às vezes tem efeito de lentidão. Então isso é tudo sobre o End Manta. Tudo bem, como podemos usar Chatus Logs e Chatus Tree Seeds no Minecraft com o Mofus Veteran? Os Chatus Logs vêm de árvores secas, como estas aqui de cor violeta, ou de ilhas flutuantes que têm suas raízes ao redor de toda a ilha, certo? Bem, na verdade, eles estão na própria superfície. Não sei se cavando veríamos mais, parece que não, certo? Ou seja, temos todos eles na superfície. Bem, não. Se cavarmos podemos ver alguns, mas, bem, não parece muito prático. Acho que estão todos na superfície, certo? Então aqui teríamos, o que seriam suas raízes. Basicamente, desta parte aqui vamos conseguir, como já vimos, a Chorus Tree Seed e os Chorus Tree Eggs, certo? Os Chorus Tree Eggs são basicamente comida e as Chorus Tree Seeds servem para domar a End Manta e também fabricar a própria cana. Mas também, se usarmos o machado, certo? Podemos cortar sua madeira. Sua madeira não nos dará nada além da própria madeira do item, que nos permitirá desbloquear essa nova madeira, que não tem nenhuma diferença de uma madeira normal. Mas é verdade que é divertido porque o mod adiciona um material de madeira dentro dele mesmo, e isso torna a sobrevivência no End um pouco mais viável, entendeu? Já digo, esse tipo de árvore não aparece em todos os lugares, mas é bastante comum, então vocês não terão muita dificuldade em encontrá-la. Muito bem, este mod, além de adicionar madeiras e diferentes mods que poderíamos comentar, como os Enderman Zombies e outros, que na verdade vamos descobrindo o que esses mobs fazem conforme os derrotamos. Temos muitas estruturas, certo? Ou seja, ele vai adicionar um total de 13 estruturas, beleza? Então apresento a vocês o End Labyrinth do modus Veteran. Basicamente, o End Labyrinth é uma masmorra subterrânea com saques poderosos e armadilhas, certo? Estamos falando... Que tipo de saque? Estamos falando que se eu abrir o baú, o primeiro baú que encontro, já acho 3 capacetes de diamante, entendeu? Comida como cenouras douradas, poções muito potentes e um escudo. Então, basicamente, o End Labyrinth seria entrar aqui e nós deveríamos descer, ok? Vamos tentar não ativar grandes coisas, porque isso é um labirinto cheio de armadilhas, certo? Desceríamos, beleza? Então já começamos a encontrar os primeiros baús. Vamos ver um pouquinho do loot que tem, beleza? Placa de pressão. Temos este baú também por aqui, que ativa uma armadilha, certo? Tá, muito cuidado porque está cheio de armadilhas. Olha, é que me dá pena desbloquear todas para vocês, mas também é legal, né? Aqui temos outra, que é exatamente a mesma coisa. E parece que temos um baú escondido. Atrás destes blocos, há um baú oculto com um loot bem bom. Sempre acontece isso. Está tudo cheio de placas de pressão, tá? O que faz você baixar um pouco a guarda também, né? Tipo, não vai acontecer nada, não vai acontecer nada, até que pá. Beleza, ali, por exemplo, me deram cegueira. Aqui em cima tem um baú, tá? Ou seja, para vocês verem um pouquinho o estilo deste labirinto, ok? É uma estrutura que, francamente, coração de Enderman. Olha, que serve para fazer o cristal do labirinto. A verdade é que é muito maneiro, né? Então, aqui podemos obter o coração de Enderman e também podemos conseguir algo chamado fragmento de cristal do labirinto, certo? Isso é muito útil para depois conseguir este item, entendeu? Para finalmente obter o livro do vazio. Mas, basicamente, como podem ver, se faz o fragmento de cristal do labirinto, o coração de Enderman e a pérola venenosa. E todos esses tipos de itens vamos conseguindo nesta estrutura. Como veem, está cheio de baús, de armadilhas. Olha, aqui tem aqui tem blocos de diamante, minha nossa. E nada, só queria mostrar um pouco a estrutura para que vejam a existência dessas estruturas. Também existem estruturas muito menores, ok? Para que vejam que não vamos cobrir todas, como esta aqui, certo? Bom, uau, maçã dourada encantada e 5 maçãs de ouro, meu Deus, estão um pouco quebradas, mas é que no final estamos no End. Aqui está, outra estrutura, ok? Esta casa aqui que parece ter baús com carambolas, certo? Bem, uma casa que não tem uma aparência muito boa, mas para que possam ver que qualquer dúvida, tipo, como consigo este item, provavelmente se consegue em baús, que em baús de estruturas, provavelmente terão que investigar. E nada, vamos para a próxima explicação. Hoje vou apresentar a estrutura do observatório, ok? Para acessá-lo, recomendo. Como podem ver, está muito alto. Então, dependendo dos chunks que temos carregados, não conseguiremos vê-lo. Eu, por exemplo, estava jogando com 8 chunks e não dava para ver. Recomendo que coloquem no mínimo AA, 13, ok? Eu jogo com 14 para vê-lo já de longe. E bem, o observatório é uma estrutura que tem, bom, um monte de fragmentos de energia gélida e muitos drops, ok?
onde na parte central, bem, aqui tinha um cubo, ok? Um cubo de energia gélida, que basicamente serve para craftar qualquer tipo de item, como uma torre guardiã, um propulsor guardião, botas de armadura guerreira, corrente de energia gélida e mais. Certo, então nesta estrutura vamos ter que encontrar este tipo de mobs que vão aparecer, como por exemplo o guardião olho da torre, ok? Isso basicamente em uma ilha flutuante, vai ser basicamente o Tower Eye Guardian, vai sofrer dano apenas com a picareta. Temos o Crawler, certo? Que é pesado e lento e tem golpes fortes. O Walker, que é comum, tem pouca vida e pode se fundir com um Crawler para criar uma máquina guardiã do olho que pula, ataca e explode ao morrer. E temos o Seeker, que é este aqui, que são voadores pequenos e que reparam outros. E se o jogador estiver com pouca vida, eles grudam em você e perfuram até matar, ok? Quando os derrotamos, eles soltam fragmentos de energia gélida, como podem ver, ou estilhaços de energia gélida. Também podem nos dar a hélice guardiã e outras coisas, certo? Então, nesta estrutura, vamos desbloquear vários itens como os estilhaços de energia gélida, os fragmentos de guardião e outros, que vão nos servir para desbloquear muitos itens super avançados do próprio mod. Por exemplo, o Guardian Turret é uma torre com 120 pontos de vida e armadura de ferro que basicamente vai atacar qualquer mob próximo, ok? Como podem ver, não tira pouca vida. Para desativá-la, clicamos com o botão direito, ok? E basicamente vão nos dropar em forma de item. Muito bem, por outro lado, desbloqueia a Frost Energy Chain, que basicamente precisa de um Energy Block embaixo. Vamos colocá-lo e vamos pôr a Frost Energy Chain. A Frost Energy Chain tem que estar verde. Vejam que aqui tem uma marca verde, ok? Se não estivesse bem colocada, estaria vermelha. E isso vai ativar uma espécie de túnel que atrai os mobs próximos. E, teoricamente, aí está, tem um tipo de relógio para atrair todos os mobs, como estão vendo, ok? Obviamente isso é útil para farms e outras coisas. Muito bem, e basicamente temos aqui o Guardian Cannon, que tem diferentes tipos de munição. Por exemplo, Spike Frozen Cube, certo? Que seriam os cubos, que basicamente vão disparar explosões simples, certo? Ah, não, com as balas de rastreamento, certo? Aí o temos com as balas de rastreamento. Isso é feito com a Spike Frozen Ball, pelo que estou vendo. Depois temos o Frozen Cube, que é o que estava dizendo que é uma explosão simples, certo? E depois temos a Frozen Turbine, feita com a Frozen Energy Pearl, que basicamente ao disparar, atrai todos os mobs próximos para onde atiramos, certo? Vamos atirar ali, pum, e vejam como todos os bichos são atraídos. Então, bem, isso é o que este Cannon também faz, que tem a seguinte receita. E depois temos o Guardian Propeller, que nos permite voar efetivamente em todos os tipos de áreas do End, certo? Este basicamente diz, para reparar o item, agache e segure o Energy Cube na outra mão com o clique direito, certo? Entendo que é este aqui. Tenho que agachar, ou seja, estar abaixado e clicar com o botão direito, certo? Aí está. E estes são os itens que ele adiciona. Obviamente, para isso, vamos precisar do Energy Core, que veremos mais adiante como conseguir. Bem-vindos ao bioma Arquipélago, ok? E basicamente neste bioma vão aparecer os Cresswings, Crislings, entendo. Vejamos, aqui temos os Crislings e ali temos os Cresswings, mas entendo que seriam como as fêmeas e os machos, né? Você tem 5 caindo. Aparecem também, como estamos vendo, esses bichos aqui. Embora eu possa garantir que essas lulas coroadas são agressivas, vão atacar vocês e aparecem em mais lugares. Também temos os peixes de gelo. E estas vão gerando de tudo, menos. Ali está. Ali temos os Cresswind. Estes eu não fiz aparecer. E nada, este bioma se encontra nas ilhas, ok? É muito superior, ok? São ilhas azuis altas, com partículas geladas, e são feitas de criopedra, ok? Esta pedra aqui que é escorregadia, teoricamente. Vejamos, caramba, é escorregadia, sim. Tem variantes decorativas. Aí vai, acabaram de me empurrar, sim. E quem me empurrou? Parece que são pinguins, né? Porque a Lula me ataca corpo a corpo. Que, aliás, você está se animando um pouco. Eu acho que foram os pinguins. Então lembrem que isso pode empurrar vocês, ok? Bem, os peixes de gelo são machos grandes avermelhados e as fêmeas são pequenas e roxas, certo? Eles vão nos dar carne crua venenosa, que são esses peixes aqui. Depois temos os Cresswinds, que são pinguins que planam e lançam projéteis que congelam. Ei, eles podem ser domados, ok? Dá pra domar os pinguins. E com o que eles são domados? Bem, o que podemos domar são os Crislings, ok? Que basicamente aparecem no ninho do pinguim, ok? Que bem, basicamente é esse bioma aqui, ok? E são esses bichinhos aqui, e podemos domá-los com o filé de peixe de gelo, ok? Que podemos continuar alimentando até que finalmente o domamos. Como curiosidade, o filé de peixe de gelo, se nós o comermos, tem 62 de saturação. Estamos falando que é a melhor comida do jogo, certo? Porque 62 de saturação é um absurdo. Podemos controlá-lo para sentar, para vaguear por aí, para seguir você e para sentar... Nossa, vamos ver, preciso ver isso direito, hein? Não, você não vê minhas costas, não. Meu Deus, viu só? Isso sim é ser um profissional, hein? Isso sim é ser um profissional. Aqui está o Nest Stick, certo? Com isso parece que podemos dar onde é... Ah, não, apenas isso. Este é o Crown Squid Ink Chest, certo? Que
que também se consegue com a Lula Coroa, que nos dá uma arma de tinta e um arpão, certo? Ou seja, interessante. E também tem a armadura Crestwind, certo? Que cliquei com o botão direito e fez menção de equipar, mas não sei onde equipou, na verdade. Não faço ideia. Acho que equipou, mas não está mostrando de alguma forma, não entendo. Bem, basicamente esse bicho vai nos defender com ataques de frio, ok? E podemos criá-lo macho e fêmea perto dos ninhos de Crestwind, ou seja, perto deste bioma, para quebrar ninhos e estabelecer um ninho doméstico. E bem, é mais um bioma, né, que nos adiciona essas armas e o arpão. Certo, esse arpão, bem, eu entendo que isso fala de arpão, ok? Que nos permitirá avançar. Vejam, aí está, como podem ver, vai me puxar. E depois temos a Lula coroada, recarrega com o Crown Squid Ink Juke, ok? Que é feito assim, basicamente cada recarga nos dá 30 balas e nada, dispara quase com clique direito e atira reto como acabamos de ver, gastando 10 balinhas. Não sei quanto dano fará. Ali. Aqui temos um pinguinzinho. Vamos testá-lo, ok? Vamos ver. Pumba. E tira. Ah, bem. Empurra. Não é tanto tirar vida, mas empurrar. Então é isso. Aí está. Muito bem. Aqui temos nada mais e nada menos que o bioma Bloodstar. Sim, vou mostrar tudo sobre esse bioma. Neste bioma vão aparecer todas essas árvores que basicamente nos darão a Starfruit, ok? Importante, dentro deste bioma encontraremos diferentes tipos de mobs, começando pelo mais básico que é o Starfly. Se o derrotarmos, esse Starfly vai explodir, ok? Então, o que temos que fazer é clicar com o botão direito usando uma tesoura e ele vai soltar a Starfly Jelly. E agora sim, se o derrotarmos, nos dará o Starfly Powder. Ok, tudo isso serve para fazer o Starfly Past, ok? Também a Star Pearl, que agora vou mostrar o que é, ok? Temos também a Jelly, que serviria para fazer um Black Wasp Nest. Bem, o próximo mob é vai ser o Bloodworm. E como vocês podem ver, no próprio bioma existem esses tipos de plantas, ok? E neste tipo de plantas podemos encontrar que não é uma planta como tal, mas sim um mob, ok? Então basicamente, como vocês veem, acordamos o bicho e ele basicamente vai sair, ok? Isto é basicamente um Bloodworm que pode nos dar qualquer tipo de drop que esses vermes dariam, como escamas e os Whiskers. Isso nos serviria para fazer um Blood Bowl e para fazer as Blood Arrow. E basicamente, bem, dá para deduzir. Não sei se posso atirar num Enderman com isso. Não, mas pode-se dizer que o que isso faz é dar o efeito de sangramento, ok? Que aí vocês estão vendo, bleeding. E não sei se reduz a queda. Não, ok? Então beleza. Por outro lado, este bicho tem o Warped Nest, ok? Que é isto aqui, vamos colocá-lo. Que é um ninho que, se não me cair, é este ninho aqui. Este ninho basicamente vai fazer com que as vespas pretas, que tem este armazém aqui atrás, possam se alimentar deste inseto, ok? Como podem ver, elas vão sugar o néctar e por trás, ali está, agora está carregado. Estão vendo? Então elas vão levar este sangue aqui e nós com o ninho de vespas pretas podemos ver a quantidade de sangue que há e tudo mais. Isso serve para conseguir o Blood Jack usando um Jack. E o Blood Jack serve para fazer tanto as flechas de sangue como o globo de vidro do vazio, que juntaríamos para obter o livro do vazio, ok? Além disso, vale mencionar que se derrotarmos este inseto, também temos um drop, ok? Que é este aqui, que são as larvas, ok? Bem, finalmente temos este bicho aqui, o Snowmound Enderman, que tem 200 de vida, e se o derrotarmos nos dará a estrela, ok? Sua estrela é esta aqui, a Stardust, que basicamente nos permitirá desbloquear a Pérola Estelar. Com a Pérola Estelar, o que acontece é que quando você clica com o botão direito nela, ela vai teletransportar você e teoricamente todos os jogadores próximos, ok, para o ar. E basicamente, esta é uma forma ideal de escapar de qualquer situação. Como podem ver, nos dará queda lenta por tempo suficiente para que não recebamos dano. E pronto, com isso já teríamos coberto todo este bioma. Depois mencionar que existem alguns encantamentos como o Exsanguination, que basicamente aumenta o nível de sangramento, ok? Basicamente para o arco, que é este encantamento aqui, que como eu disse, aumenta o nível de sangramento. E depois temos também o Sparring, ok? Que basicamente faz você gastar menos flechas ou algo assim. Então aí está. Tudo bem, agora vou falar sobre as Ilhas Moss. Basicamente, essas ilhas musgosas vão nos permitir obter plantas e também as pétalas da Flor da Alma, que é esta flor aqui. Essas pétalas nos permitem conseguir a corda da ferida de sangue e assim desbloquear o arco de sangue. Também vão aparecer diferentes tipos de mobs, especificamente o Endermite Swarmer e o Enderman zumbificado, são hostis, atacando até os próprios Enderman. E neste tipo de bioma, se virmos uma estrutura assim com este fio, saibam que ele tira a vida de qualquer um que pise nele. Como podem ver, está me dando efeito de veneno agora, e por outro lado, essa não é uma estrutura casual, mas é nada mais nada menos que uma toca de Endermites, que é o destaque deste bioma, e é por ter essa toca aqui, onde simplesmente entramos, e como podem ver, toda a festa começa. Então, aqui como podem ver, temos os spawners, certo? Basicamente isso é
Daqui, basicamente, podem aparecer mobs. Estes são spawners como tais. Depois temos os ovos de Endermite, que ao quebrá-los podem nos dar loot ou fazer Endermites saírem dele ou ambos, certo? E basicamente saqueando toda a toca, que como podem ver, será bastante hostil. Ou seja, estamos falando de cada teia que vai te dar veneno, certo? E como podem ver, a toca é gigante. Vê? Ou seja, vamos ter luz por um bom tempo. Bem, podemos conseguir o Crystal Might Eye, certo? Que podemos usar para o coração de Endermite. Muito bem. Dentro deste bioma, podemos encontrar o Enderwhite, Endermite Swarner, que é o que eu estava dizendo, que basicamente pode nos dropear as asas. Olha, agora mesmo ele fez isso. Ali temos o Enderman zumbificado, que se morrer pelas mãos de uma manta, certo? Basicamente vai dropear seu coração, ou seja, bem interessante. Lembrem que o Enderman zumbificado não vai dropear nada normalmente. Depois, temos o Endermite adulto, que é este bicho aqui, uma espécie de trabalhador, que basicamente, quando destruímos, pode nos dropear. Bem, acabou de me dropear 3 pérolas do Ender, mas teoricamente pode dropear algo mais. Vejamos, não, 3 pérolas do Ender. E depois temos o Soldier, que é este aqui, que se dropearmos, se o matarmos, certo? Aí está ele. Nos dropeia o chifre e também pode dropear diferentes itens, certo? Todos estes drops, o chifre do Soldier, asa do Swarmer, Soldier, certo? Isso é do Soldier, do Heart, Endermite Heart e pouco mais, ok? Todo o resto seria da rainha. E bem, dentro da toca, e aqui um pouco confuso por parte do criador, e pode aparecer o altar, que é onde faríamos a rainha Endermite aparecer, ok? Através do altar da rainha Endermite. Repito, é confuso porque esta estrutura é muito grande, complicada de investigar, cheia de teias de aranha, de bichos que te envenenam, é muito pesado. Sei que parece pouco, mas ter que investigar sala por sala para ver que sua toca não tem a sala da rainha pode ser muito problemático, sinceramente, e uma experiência de jogo um pouco ruim. É verdade que há muito loot, mas o loot, quando você está no end, já perde valor, e acho que aqui o valor deste modo é a exploração. Sim, mas o criador decidiu que seja aleatório, ou seja, que existem algumas tocas que simplesmente não têm essa sala. Bem, antes de prosseguir, queria mostrar a vocês o que podemos conseguir com o coração de Endermite, que se obtém com o olho de ácaro de cristal, o chifre e outros itens das tocas. Podemos conseguir o Mighty Spiker, que basicamente o que vai fazer é quando damos a ele as Heavy Spike Balls, certo? Nós as damos a ele, e o que vai acontecer é que será ativado quando houver mobs por perto, entendeu? Agora não tem nenhum mob, vamos colocar um zumbi, por exemplo, e teoricamente, olha lá, lança as bolas e vai impactar o mob, certo? Também desbloqueamos a criação do ovo misterioso, que bem, no próximo clipe mostro o que ele faz. Muito bem, como podemos fazer a rainha Endermite aparecer? E aqui está ela. Bem, primeiro de tudo, precisaremos do ovo misterioso, que é criado com escamas de verme de sangue, pântanos negros, larva, olho de cristal poderoso, asa de enxame de Endermite e o coração de Endermite. O coração de Endermite é feito com olho de cristal poderoso, que conseguimos dentro desta estrutura aqui, que seria a colmeia de Endermite. Dentro da colmeia de Endermite, vamos encontrar este altar da rainha poderosa. Então, o ovo misterioso, nós o temos no inventário e ele vai se abrindo aos poucos até que finalmente conseguimos o ídolo da rainha Endermite. O que o ídolo da rainha Endermite faz é absorver qualquer efeito negativo que recebermos. Obviamente ele vai se desgastando e pode ser encantado. Você pode encantar com o Endermite Idle Hunger, que basicamente cada vez que absorve um desses poderes negativos, que francamente o bioma, o Bog's Ends, o Mophos Better End, desculpe, vai adicionar muitos insetos que nos darão veneno, wither e outros efeitos, portanto, será uma ferramenta muito útil. Então cada vez que essa ferramenta é usada, regenera um pouco a nossa fome. Depois teríamos a saturação. Desculpe, o Idle Hunger na verdade faz com que o uso da ferramenta pelo jogador seja menor. Por outro lado, a saturação vai preencher a barra de saturação, e finalmente o Idle Experience fará com que o jogador ganhe mais experiência usando esta ferramenta. Muito bem, então para fazer a rainha aparecer, simplesmente clicamos com o botão direito usando sangue. Como podem ver, estamos mudando tudo de cor. E agora, finalmente, o que vamos fazer vai ser vai precisar ser infundido com sangue também no centro. E agora, o que precisamos colocar é o ídolo Endermite. E basicamente, como vocês veem, eles vão pegá-lo e dizer adeus, porque o spawn está chegando. Então ali, como vocês veem, a rainha Endermite vai começar a aparecer. Meu Deus, esse bicho gigante, se eu tirar os shaders, ficará assim, para que vocês também possam vê-lo um pouquinho. É um bicho que intimida, vamos lá. E nada, simplesmente agora devemos lutar contra ela. Depois de derrotá-la, ela nos dará a garra da rainha, a
escama da rainha e a alma da rainha. Esses itens aqui vão servir para craftar tanto a Queen Size quanto sua armadura, que dá ao usuário visão noturna e faz qualquer entidade num raio de 30 blocos brilhar por 20 segundos. Essa é a habilidade. E depois, a outra habilidade do peitoral que diz: permite ao usuário voar livremente por 10 segundos e tem um cooldown de 40 segundos. Depois temos também o Size, que está muito quebrado, que com o clique direito faz aparecer outras foices. Importante, esse bicho tira vida. Vou me colocar no Survival, e aí está a cauda, me dá veneno, vai me dar de tudo, e ainda se regenerou pelo que vejo. Ou seja, não vai ser divertido, vai nos dar náuseas e tudo mais. Como podem ver, também interage com esses blocos infestados. Ou seja, se pudermos quebrá-los antes de lutar contra ela, melhor, porque pode virar uma espanha de bichos e tal. Então, aqui temos a Rainha Endermite, boa sorte. Tirei 20 de vida dela e quase me matou, ela tem 300. Bem, apresento a vocês a Torre do Relógio, e isso já não faz mais nenhum sentido. Ou seja, estava cobrindo este mod porque alguém me recomendou e vi que tem essa estrutura incrível. Isso pode parecer muito divertido aqui, mas é construído bloco por bloco. Como se encontra a Torre do Relógio? Bem, a Torre do Relógio, certo? Uma das formas de encontrá-la é em uma das outras estruturas do próprio mod. E se encurtar, se lembrarmos, acho que foi no observatório que apareceu, no observatório que é esta estrutura aqui, havia aparecido um mapa da Torre do Relógio, certo? Então, olha, aqui da mesma forma que havia um papel, havia um mapa também, certo? No qual podíamos chegar à Torre do Relógio ou simplesmente podemos encontrá-la por aí, certo? Então, nos dirigimos à Torre do Relógio e basicamente ela tem 4 torres principais e uma central, certo? Tem muitos guardiões e um monte de estruturas como estamos vendo. Olha, aqui um pôster, isto é um pôster. Pintura grande no meio. Sim, cara, ele fez um pôster, entende? Okay. E a estrutura é gigante, mas como podem ver tem 4 torres, ok? Em cada torre vamos encontrar esta estrutura aqui, que se ativa com um cubo de energia fossil. Vamos ver. Clicamos com o botão direito e teoricamente deveria aparecer um mini-chefe, ok? Este é um golem guardião do olho, ok? Ele tem diferentes habilidades, como nos atacar, gerar cristais e como veem é bastante lento. É improvável que nos acerte, mas vai atacar fisicamente e tal. Vou tentar provocar algum ataque. Aí está. Não. Ele nos ataca, nos lança, ok? Ou seja, a chance dele literalmente nos jogar no vazio, então temos que ter cuidado. Como podem ver, esse ataque ele carrega bastante, ok? Então é bastante previsível. Também gera cristais como o que acabou de ver. Vou tentar não morrer. Na verdade é um bicho muito engraçado. É verdade que já tirei 1/3 da vida dele. Olha, ali por exemplo ele me jogou, certo? Para que possam ver que não estou mentindo, ok? Que podem nos jogar no vazio. E teoricamente quando o derrotarmos, vamos derrotá-lo, vai aparecer esta Key Spirit, ok? Que teoricamente esta Key Spirit, ok, vai ir ali ao centro automaticamente. Nos dropou, como veem, Old Pages, ok? Páginas antigas, que servem para fazer o Book of Void. O Engine Core, que serve para fazer um monte de itens que até agora não tínhamos desbloqueado, ok? E finalmente o Clock Tower Clapper Fragment, ok? Que serve para fazer o Clock Tower Clapper. Isso vai nos servir para spawnar o Guardian, ok? Que é como o boss final do mod, ok? Só precisamos esperar que esta chave aqui se aproxime um pouco mais. E aqui temos o Golem Guardião do Olho, que como podem ver não consigo atacá-lo no momento. Então o que devemos fazer? Devemos derrotar as 4 torres, certo? Para desbloquear o Guardião do Olho e poder enfrentá-lo. Como este vídeo não é sobre o Guardião do Olho, mas sobre a estrutura em si, vou terminar explicando um pouco mais o que há na própria estrutura. Mas como podem ver, temos esta torre do Guardião do Olho, certo? Cuidado com estes bichos porque tem 75 de vida e pode gerar outros bichos, certo? Quero mostrar também que tipo de loot existe aqui, e se você está aqui, é melhor vir preparado, certo? Não há um loot muito especial, vejo estantes, mas também não tem livros encantados, nem nada. Ou seja, se vier aqui, tenha em mente que este é o chefe final, certo? Ou seja, aqui já não há volta, certo? Então, com isso dou por encerrada a Torre do Relógio, certo? Obviamente cobri muito por cima. É uma estrutura gigante que poderia falar de cada torre e seus detalhes. Mas no final é muita exploração, e prefiro deixar isso para vocês, certo? Então, nada, nos vemos por aí. Muito bem, como invocar e vencer o Anjo Guardião do Olho no modus Veteran? Bem, como vocês veem aqui, temos um Espírito Guardião do Olho, certo? Isso é uma chave. O que teremos que fazer é, efetivamente, conseguir as 4 chaves, certo? Para desbloquear as 4 chaves dentro da estrutura da Torre do Relógio, como veem, cada torre tem isto aqui, certo? Então, esta já está completa. Mas vamos para uma que não esteja completa. Este lado está completo e tem 4 lados, certo? Então, nos 4 lados, basicamente o que temos que fazer é pegar o cubo de energia Frostend, clicar com o botão direito, certo? E simplesmente esperar, certo? Aí está. E o que vai acontecer aqui é aparecer um golem, certo? Este golem guardião temos que derrotar, certo? Então vamos derrotá-lo, aí o temos e agora vai aparecer esta chave, certo? Que irá para o centro. Então faremos o mesmo com os 4 lados, certo? Pegaremos um cubo. Tem que ter muito cuidado porque esses bichos, bem, já falei deles no vídeo anterior, mas eles podem te empurrar e te jogar no vazio, ok? Então tem que ter muito cuidado. Os 4 golems teoricamente são iguais, então vamos lá. É importante clicar com o botão direito no Key Spirit, ok? Para que ele vá para a Clock Tower, já que parece que se não clicar com o botão direito, ele não vai
não vai ir pra lá, ok? Se por algum motivo eles se separaram muito, simplesmente eles vão caindo, ok? Vão descendo, então não deve ter muito problema. Então, agora vamos usar este item aqui, que é o Mechanical Frozen Eye, ok? Que se crafta com o Frozen Mechanical Heart, feito com Guardian Fragments, um Refined Frozen, um Engine Core, Frozen que se faz com X-Elet e tal, e os Frozen Energy Block, ok? Que se fazem assim, ou seja, é um craft bem avançado. E agora, simplesmente, devemos fazer Shift clique direito em uma das partes do Anjo Guardião. E aí eu fiquei. Tem que clicar com o botão direito nas chaves, ok? Ver se clica, F7 efetivamente, clique direito estando gasto, ok? E aí vão aparecer as diferentes estátuas, ok? É como se desbloqueasse. E agora que desbloqueou, agora sim colocamos nele, ok? E bem, aproveitem essa luta. Bom, esse monstro vai ser super difícil de derrotar, ok? Não sei. Ele vai poder spawnar essas ametistas que vocês estão vendo. Ele vai poder nos golpear com seus braços, ok? Vai ficar invocando um monte de monstro. Estou full diamante. Olhem a vida que está me tirando, ok? Tem 450 de vida. Como vocês veem, ele tem um raio com o qual vai nos atacar. Bem, espere. E muitos outros ataques, ok? Que basicamente vão fazer com que seja impossível para o jogador perder contra esse mob, entendeu? Já digo, é um mob fortíssimo, ok? Então, quando o derrotarmos, ok? Sei que estou me adiantando, mas quando o derrotarmos, vamos conseguir o Olho do Anjo Guardião, que serve tanto para fazer o Livro do Vazio, quanto a Mão do Guardião. A Mão do Guardião, se tivermos o Olho Congelado Mecânico, vai nos permitir lançar um raio como o que ele lança, ok? Esse raio ele lança, ok? Repito, se tivermos o Olho Congelado Mecânico, essa cadência será superior. E nada, a verdade é que é espetacular como o bicho se parece. E o bicho vai desbloquear mais coisinhas que veremos em um próximo vídeo com o Livro do Vazio. Essa é a animação de morte para que possam ver um pouquinho também, ok? Para que possam curtir essa morte incrível que o próprio mod nos oferece. E nada mal, hein? Nada mal todas essas animações. E, taran, aí temos a estrutura para que servirá. Muito bem, como abrir o Portal do Vazio? Aqui temos, Portal do Vazio aceso. Requer livro de muitas almas. Ok. Primeiro vamos precisar, efetivamente, do Livro do Vazio, certo? É este livro aqui, certo? Mas não só requer isso. Em uma dessas estruturas, em uma dessas torres, dentro da própria torre do relógio, devemos encontrar uma torre menor, que é esta torre aqui, certo? Nesta torre aqui, se nos aproximarmos, vamos ver que há um baú específico, certo? Que é este baú aqui, que tem o fragmento do badalo, certo? Se juntarmos isso com os outros fragmentos que os golems nos deram, podemos fazer o badalo da torre do relógio, certo? Que é este item aqui. Isso, o que é? Bem, basicamente o sino, certo? Colocamos aqui e isso nos permite tocar o sino, certo? Com sua animação e tudo. E finalmente pegar o Livro do Vazio, certo? Que é este livro aqui. Bem, posso mostrar a criação de cada item, que é o Vidro do Vazio, com a Pérola Estelar e outros. Todos esses itens já mostrei como conseguir, ok? Vidro quebrado, temos também a Alma da Rainha do Poder, Olho do Anjo Guardião, Fragmento de Cristal do Labirinto, com o Coração de Enderman e congelado, como se chama? Coração mecânico congelado, com o coração mecânico vazio, núcleo acorrentado e outro. Então colocamos o livro e enquanto a campainha toca, vamos nos abaixar e colocar o livro, ok? Teoricamente. Como vocês enviaram o efeito dos criadores Guardiões do Olho, não sei se preciso quebrar essas ametistas. Bem, já tentei de tudo. Teoricamente você se abaixa, ok? E o portal é gerado. É verdade que a versão atualmente... Bem, tipo, agora não está ativo. Clico com o botão direito e soa um som de vidro. Não sei se tem ametista em si. Vou tentar, mas olha, não faz muito sentido pra mim. Vamos ver. A campainha toca, nada. Mas basicamente vai desbloquear o bloco do Portal do Vazio. Provavelmente é um bug, não tem problema. E isso vai estar desbloqueando a Dimensão do Vazio. Que a Dimensão do Vazio agora, teoricamente, não tem conteúdo. Olhem estes peixes estão em 2D. Mas assim também podemos ver um pouco do avanço do mod, embora vejam que tem até nuvens. Ou seja, é o que digo, isto está em desenvolvimento, mas para que vejam um pouco a intenção do criador. É como se estivesse na água, não é? Bem, repito, isto está em desenvolvimento, ok? Acho que há mais um chefe que está dentro dos arquivos do jogo. Vamos tentar encontrá-lo. E é este aqui, o Reborn Lich, ok? Se eu fizer Summon Reborn Lich, é este bicho aqui, ok? 400 de vida, já tem barra, não sei se terá os ataques. Mas bem, não quero incomodá-lo aqui, embora o que foi carregado é... Olha, aqui tem um... Olha, Ball Boom. Entendo que é quando você mata algo, ou coisa assim. Bem, não quero estragar a surpresa aqui, mas isso é o que está nos arquivos do jogo. Entendo que ele mostrou isso para que as pessoas possam ver um pouco do que o futuro reserva. Então, com isso, termino de falar sobre o mod, ok?
Se esqueci de algo, espero que não. Agradeço mil vezes a pessoa que me recomendou este mod. É tão bom que me dá vontade de fazer um vídeo tipo sobrevivendo 100 dias sobre ele, porque realmente quero jogá-lo. Poucos mods me dão essa vontade, tenho que dizer, mas este realmente me impressionou. Não sei se hoje tive um bom dia, não sei, mas espero que gostem e dependendo da reação de vocês ao mod, verei o que faço, ok? Mandem mais mods assim, por favor, porque muitas vezes me pedem mods mais estranhos e piores. Com todo respeito aos criadores, mas este mod é espetacular. Então, nos vemos.